Bom dia, feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, o tio da lição vem falando sobre conselho aos pais. A lição pede para a gente ler Efésios 6:4 e Colossenses 3:21, né? E o que Colossenses 3:21 nos apresenta aí é a questão de evitar e irritar os filhos, né? No decorrer da lição, nós vamos responder isso aí. Bom, Colossenses 3:21, Efésios 6:4 diz que a gente não deve irritar, né, provocar a ira dos nossos filhos, né, mas devemos tratar eles com disciplina e na demonstração do Senhor, ou seja, cuidar deles, né, e disciplinar cada um dos nossos filhos, né, no temor do Senhor. Isso. Colossenses 3:21, ele fala pra gente o seguinte. No verso 21 ele fala assim, ó: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tá? Então aqui em Colossenses ele fala para que a gente não irrite os nossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Existe um documento chamado Sirac, é um documento judeu que foi disponível na época de Paulo, né? Que aconselhava os pais sobre o tratamento com os filhos. Olha o que esse documento falava. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline seu filho e torne o seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Então esse documento aí vem falando aqui barbaridade, né? De como você deve agir com seu filho, né? Então Paulo, o conselho de Paulo tem um tom aí bem diferente desse documento, tá? Ele primeiro deu uma ordem negativa aos pais, né? Que ele fala lá no versículo, ele diz: não provoquem os seus filhos a ira, né? E depois ele dá um sentido positivo, né? Que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina, no temor do Senhor, não é isso? Só que naquela época lá, o conselho de Paulo tem um valor muito bem colocado, tanto naquela época, né, quanto nessa, para nós que somos pais. Mas naquela época os pais tinham um total poder legal sobre os filhos, que eram considerados sua propriedade. Os pais tinham o direito de infringir punição violenta, até mesmo a morte, aos filhos, em alguns aspectos. O poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre os seus escravos. Então aquela época era bem complicada, né? Então Paulo, ele exorta aí, né, ao povo lá de Efésios, naquela época, né, a não provocarem a ira de seus filhos, mas criá-los com a disciplina, né, e com o temor do Senhor. Então Paulo ele não apoiava esse tipo de conduta lá no passado, como ele fala para cada um de nós através da palavra de Deus, né, que nós não devemos fazer isso também. Ele esclareceu e remodelou aí os relacionamentos e no contexto de uma lealdade suprema a Cristo, ou seja, eles devem se criar na disciplina no temor do Senhor. Paulo convidou os pais a repensar o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e, na verdade, a demonstração aí do Senhor, como fala lá em Efésios 6, verso 4. Lá em Orientações da Criança, na Ellen White diz, na página 182, ela diz assim: pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus, devem exigir obediência, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Então aqui a serva do Senhor diz que a gente deve representar o caráter de Deus como pais, né, mães, e essa obediência, ela vai ser uma obediência natural, né? Não devemos atormentar
os nossos filhos com palavras, né? Mas devemos ter as palavras amáveis e calmas, né? Para que eles possam entender e obedecer de forma natural, né? E ele diz mais, né? Ela diz mais: sejam agradáveis no lar, reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado, né? Pais, não irrite seus filhos, é uma ordem divina. Isso está lá em Efésios 6,4. Então nós devemos proferir palavras que vão santificar, ser agradáveis, né? E não que vão denegrir ou não vão santificar os nossos filhos, né? Nenhuma permissão, e ela continua, nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus, na vida do lar e no governo das nações, flui de um coração de infinito amor. Então nós devemos aí colocar palavras, né? E palavras que realmente vão engrandecer, né? Que não vão gerar conflitos, não vão gerar desobediências aí de nossos filhos, né? No nosso lar, né? E possamos ter um coração aí de amor, né? E transbordar amor para os nossos filhos, né? Isso não é só para os nossos filhos, né? Isso também deve ser o nosso trato com o nosso próximo, né? Devemos ter palavras que santifiquem, não palavras que não vão santificar, palavras de amor, palavras agradáveis, né? Isso deve servir não só para os nossos filhos, para a nossa família, mas para o nosso próximo, para as pessoas que estão próximas da gente, né? Então, o que o Colossenses quis dizer é exatamente isso, né? Que a gente não queria um desânimo aí, né? Uma falta de ânimo, né? Que os nossos filhos percam o ânimo aí, mas que eles estejam dispostos a obedecer, e eles vão estar dispostos a obedecer desde que vocês tratem ele com palavras amáveis, né? Tenham um infinito amor, né? E que Deus conceda essa sabedoria para cada um de nós, como pais, né? Para que possamos tratar os nossos filhos realmente com amor, né? Com carinho, com calma, com tranquilidade, disciplinar com amor, né? E essa deve ser a nossa função como pais. Deus te dê sabedoria para fazer isso, para mim, para cada um de nós, tá? Deus abençoe seu dia aí, que você tenha um dia abençoado, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. Meu desejo, minha oração. Amém.